Olá, seja bem-vindo a mais um Contraponto, o seu programa tradicional de debates aqui na TV Unifra, no canal 15 da NET. Estamos de volta para mais uma edição, a edição desta semana, desse programa que sempre debate, que sempre traz apontamentos a respeito de assuntos que circularam, que foram destaque, que ganharam ampliação de visibilidade ao longo da semana na grande e também na pequena mídia. Hoje, mais uma vez, 3 temas serão tratados aqui nesta mesa, mas antes de falar sobre os temas, eu apresento novamente a nossa banca, composta por professores do Centro Universitário Franciscano. O primeiro deles, como sempre, a gente apresenta o professor José Maria Pereira, do curso de Economia. À minha direita também, o professor Alexandre Macari, do curso de História. E à esquerda, o professor Paulo Ferroni. À esquerda, inclusive, porque a esquerda seria a posição que ele mais toma partido, não é? Nos seus comentários aqui. Bom, nós já estamos assim fazendo um julgamento, né, da posição dele aqui. Mas se eu estou à direita, ele não tem um posicionamento Tá bem bem, direito. tá bem. Eu acho que as cadeiras estão erradas. As cadeiras não estão posicionadas no lugar certo. Vamos fazer uma dança das cadeiras aqui. Tá bem. Bom, mas estes são os colegas que estão aqui hoje, mais uma vez, para debatermos. 3 temas. O primeiro deles vai falar de um assunto local, investigação. A polícia investiga, não é? E também os órgãos de justiça do município sobre o caso da empresa Hidramix, não é? Afinal de contas, empresários teriam feito relatos ou teriam relatado ao longo da última semana de que buscavam a empresa Hidramix para a liberação, obtenção e renovação dos seus alvarás, porque essa empresa poderia então oferecer uma espécie de facilitação, teria facilidade na liberação junto ao Corpo de Bombeiros. Também depois, na sequência, temos uma informação sobre o projeto aprovado pelo governo que prevê isenção fiscal, né, para bancar as estruturas temporárias da Copa. Estamos falando do estádio Beira-Rio, não é? Da Copa aqui em Porto Alegre, na nossa capital gaúcha. E na sequência falamos de política, né, mais sobre política. Afinal de contas, os executivos da Petrobras rebatem a versão da Dilma sobre a aquisição da refinaria nos Estados Unidos. São esses os 3 temas que nos trazem para esta mesa no dia de hoje. A gente abre com esse assunto local. Quando foi manchete dos jornais na semana passada, a informação dos empresários que relatam que contratavam a empresa Hidramix para que projetos de prevenção a incêndio fossem aprovados pelo Corpo de Bombeiros. Bom, vou começar com o professor Ferroni, nós não temos ainda em mãos esse documento, não é, na verdade. Mas o assunto vem à tona quando a Hidramix é uma empresa que também ofereceu os alvarás para a Boate Kiss, professor Ferroni. Que informações o senhor conseguiu apurar durante a semana sobre esta espécie de denúncia dos empresários de Santa Maria? Inclusive, nas manchetes dos jornais éramos reféns do esquema. Que esquema seria esse? A princípio, há de se perguntar, procuravam a empresa porque era competente ou procuravam porque ela era a facilitadora? Dizem que um bombeiro era sócio. Cadê o documento? Cadê o contrato social dizendo que ele era sócio? Não há nenhuma ilegalidade onde um parente participe de uma empresa tipo essa, que preste serviço. A gente não sabe. A princípio eu fico com receio de comentar qualquer coisa sem ter os documentos. Dizem que eram reféns de esquema, mas qual é o esquema? Onde é que está? Onde é que consta? Tem alguma denúncia escrita? Está em algum documento? Eu não apurei nenhum documento, não tive acesso a nenhum documento que diga efetivamente eu fui coagido a participar, né, a aceitar o serviço dessa empresa porque ela facilita. A busca dessa empresa é porque facilita ou porque ela era competente? Bom, a denúncia, não é? Ou pelo menos o que a mídia nos apresentou, né? É importante que se diga isso de maneira muito clara para quem está nos assistindo, né? Partiria, não é, de
uma pessoa muito próxima, na verdade, do proprietário. O professor Alexandre tem informação, inclusive, nas mãos. Seria a esposa, é isso? Né? Que teria trazido à tona algumas informações a respeito desse processo. Ela era ex-sócia dessa empresa, né, Hidramix. E aí, pelo que a gente acompanhou nos jornais, né, ela coloca justamente que ela revela como acontecia esse processo, né, essa formação desse esquema. Isso a partir de 2007, 2008. Né, então, recente, assim, se formos ver, né, mas que deu tempo para acontecer, a tragédia aconteceu e, enfim... O que eu vejo nesse caso específico, assim, também acompanhando com certo distanciamento, é que, novamente, né, um espaço público, né, que seria de administração pública, tem uma relação, que não sei até em que nível, né, pode ser em nível de indicação, mas tem uma indicação, com um espaço privado que acaba se beneficiando. Né, porque, afinal de contas, eles são consultores, afinal de contas... Que tipo de serviço essa empresa presta como facilitadora, que é o caso que aparece na mídia, né? E para acelerar também esses processos, os trâmites. Né? Liberação de alvarás. Enfim, é necessário, então, né, que tenha um órgão privado para facilitar qualquer trâmite. Vamos entender isso, professor Alexandre. Né? Quer dizer, talvez o professor Pereira... Opinar? Não, deve. Eu quero opinar também. Deve, porque eu quero... Eu tenho duas colocações para fazer, né? A primeira questão, vamos pegar, para não fugir muito, a questão da esposa, né? Eu acho que aqui no Brasil é uma coisa incrível, né? Quer dizer, existe uma brecha legal, como o Ferroni colocou, né? Mas a gente sabe que isso daí, na verdade, a esposa era laranja. Sempre acontece isso. Quer dizer, coloca em nome de um familiar, porque em sendo militar, no caso, o bombeiro não poderia ter uma atividade empresarial, no caso. Tá? Mas isso eu acho que é uma questão menor, porque a gente sabe que sempre acontece isso. Né? Não estou dizendo que eu posso provar ou não posso provar, mas a gente sabe a mesma coisa. No caso da própria Boate Kiss, estava em nome da mãe de um dos sócios da boate, tanto quanto a gente sabe. Então o Brasil é pródigo em ter brechas, né? Em que as pessoas utilizam isso e dizendo, não, é legal, mas a gente sabe que é uma coisa feita por baixo dos panos e que tampouco é ética. A segunda questão, que é a manchete, diz assim, éramos reféns do esquema. Aí eu acho que também é uma outra coisa que acontece muito no Brasil, quer dizer, se existe o corrupto, existe também o corruptor. Essa história dos empresários, que eles eram reféns, eu não acredito que seja assim, porque eles estão denunciando, né, agora, depois que o processo chegou a público, mas eles poderiam ter denunciado antes, quando alguém pediu propina para eles... Cúmplices ou reféns. Exatamente. Né? Eu acho que isso, meu ponto de vista, talvez seja uma palavra meio forte, né? Mas eles acobertaram esse processo. Se beneficiavam. E se beneficiavam ao longo de todo esse processo e agora passam pela imprensa, e eu, lamentavelmente, às vezes a imprensa não tem muito autocrítica, aceita essa versão, né? E que acaba passando para os próprios leitores, né? Como se eles fossem ingênuos. Eu acho que não tem inocente nesse processo todo. Essa na verdade, a gente não pode afirmar culpado ou inocente. Exato, nós não estamos aqui para apontar isso, né? São notícias. Exato, nós estamos trazendo o fato de serem notícias... Sim, mas inocente no seguinte sentido. Não tenho nada a ver com isso. Tinha sim. O empresário que aceitou um processo sabendo que ele ia furar a fila, é mais ou menos como uma fila de transplante, né? Quer dizer, alguém que tenha dinheiro e acha que chega mais rápido para pegar o órgão e para se salvar enquanto que o outro morre, também não é justo furar a fila, chega antes. Utilizava o serviço porque era mais rápido, porque era mais eficiente, ou porque era mais rápido, porque era acobertado pelos membros da corporação. Isso a gente não sabe. Há notícia, mas a notícia por si só não diz 100% de verdade, nem 100%. Nós não podemos fazer afirmações. Não dá para... Até porque é um processo de investigação. Não, mas existe uma única maneira. Essa questão, a gente sabe, por exemplo, no Detran, antigamente sabia. Quer dizer, se fosse fazer, o cidadão pode fazer todo o processo de emplacamento do carro. Podia fazer. E alguns faziam. Mas experimentava para saber quanto tempo levava para fazer isso. Enquanto que se fizesse através de como é que se diz? Despachante. Era muito mais rápido. Claro, porque se sabia que existia o despachante
subornava alguém lá no Detran e esse alguém passava o processo na frente. Quer dizer, isso é uma coisa que já está, digamos assim, no DNA da burocracia brasileira. Mas ele está no DNA exatamente porque pessoas como esses empresários não denunciam antes. Quer dizer, o que a gente tem que fazer é que o serviço público não privilegie ninguém, que não tem atalhos. Esse é que é o problema. Todo mundo tem que obedecer a mesma rotina. É justamente essa problemática que eu pensei quando vi esse tema, né? Novamente, um espaço público vai ter uma relação com um espaço privado, né? Provavelmente para ter benefícios também essas pessoas. Como é que funciona legalmente esse espaço, professor Ferroni? Não sei se o senhor teria alguma uma explicação assim. Como o Corpo de Bombeiros, as pessoas podem diretamente buscar aprovar seus projetos no Corpo de Bombeiros. Lá buscar o respectivo documento, se é alvará ou tem outro, seja o nome que for. No entanto, pessoas jurídicas podem prestar esse serviço. O mesmo exemplo, é um serviço de despachante no sentido geral. É um serviço de encaminhamento de documentação, assim como pessoas que querem aprovar, regularizar documentos sobre imóveis, buscam a prefeitura por meio de empresas que são capacitadas para isso. E não raras vezes, ex-funcionários desses órgãos que têm conhecimento específico, são mais atentos às normas, conseguem realmente agilizar. Sim, com certeza, conseguem agilizar porque a documentação vai pronta. Ou o cliente individualmente, eles não têm que ter prioridade. O interessante agora mas a princípio, Marco, não há ilegalidade de que algum parente de um bombeiro possa ter uma empresa e prestar o serviço. Agora, se esse bombeiro facilitava lá dentro ou não, isso a gente não sabe e a justiça vai se ocupar. Até porque nós temos que aguardar também a própria voz do pessoal da Hidramix, não é que vai colocar a sua posição a respeito disso. Né? Nós Com certeza, a gente tem que respeitar as pessoas, porque o espaço da mídia é um espaço onde a ética deve estar sempre acima de qualquer coisa. Então, há a necessária isenção, senão nós estamos aqui manipulando e isso não é possível. Não, com certeza. Mas a gente sabe que isso aí nunca vai ser provado. Quem ajudou lá dentro nunca vai ser provado. Ninguém vai ser ingênuo para imaginar. Se ajudou. Se ajudou. Não, aparentemente, eles estão dizendo que ajudou. Os empresários dizem. Eles estão dizendo isso, né? Que a única maneira de conseguir rápido as coisas era através dessa empresa. A corrupção ativa e passiva, então. É isso que eu falei antes. É isso que eu falei, quer dizer. É o que vai ser provado, certo? Muita coisa não vai ser provada. O grande problema é que a gente sabe que as coisas acontecem, mas não podem ser provadas. Né? E não podendo ser provadas, não tem valor jurídico. Pode provar o contrário. Pode comprovar que realmente havia, como pode ser comprovado que não havia. Mas até onde eu sei, prova, ela tem dois sentidos. Quem acusa tem o ônus da prova, não é isso? Sim, com certeza. E como que tu vai provar o sujeito que não conhece lá dentro dos bombeiros para saber quem é que fazia, que deixava de fazer? É difícil. Aí entra a corporação e a minha pergunta é... E a coisa não anda. Pois é, desculpe, professor Pereira, eu não queria interrompê-lo, mas muito mais... Fique à vontade, Vem uma questão... Eu só fiz um desabafo assim como cidadão, né? Porque eu acho que é irritante isso, né? Os empresários acharem que são mais cidadãos do que outros, entendeu? Alguns são mais iguais do que outros. Pois é, sob investigação, professor Ferroni, no ponto de vista legal, quer dizer, a empresa está sendo investigada, essa situação particular está sendo investigada. Muito bem. A empresa continua prestando serviços? Ela pode continuar? Por que não? Se não houver decisão judicial contrária, com certeza. Ela continua podendo ser procurada pela comunidade para prestar serviços, sem problema nenhum. Não há nenhum impedimento, pelo que eu sei. Legal. Há uma notícia. Essa notícia pode ser uma absoluta injustiça. Né? A gente não pode permitir que uma notícia acabe com a vida de uma pessoa, seja ela física ou jurídica. Mas acontece muito. Por isso a responsabilidade da mídia. Tá bem. Não, é interessante a gente fazer esse levantamento, esse ponto e esse contraponto, porque até porque a população que está nos assistindo compreende, quer dizer, mesmo que está sob investigação, a empresa continua prestando seu serviço, ainda não há nada provado. Mas isso acontece também porque está emperrada esse processo da Botkiss. Então é evidente que a imprensa tem que ter um certo... Isso aqui é consequência. Investigativo. E depois, consequência da boate. Não, exatamente isso que eu ia falar. Depois do episódio da boate. Porque o que a gente sabia é que esses projetos eram aprovados através de documentos que eram enviados pela internet, através de um software que alguma empresa desenvolveu, que os bombeiros aplicavam isso sem muita fiscalização. Isso foi noticiado
E que agora mudou, entende? Se mudou é porque havia razão, os denunciantes teriam razão em relação a isso, né? Mas aí parece que aconteceu o contrário. Daí, porque um pouco no Brasil é assim, né? Quer dizer, antes é escancarado, depois a porta é completamente fechada. E aí ficou quase que impossível conseguir os alvarás. Daí eles colocam, né? Daí eles colocam, sim. Aí o certo paga pelo errado. Esse é outro a obtenção dos alvarás passa por algumas instituições, né? E no caso da KIS passou pelos bombeiros, passou pelo município, né? Pela prefeitura municipal, passou no Ministério Público também. Por profissionais, outros particulares contratados. Por conta de que havia um barulho além da conta, que as pessoas reclamavam, então, para o necessário revestimento acústico, isolamento acústico lá, então, uma série de coisas. Passou por muita gente. Tá bem, acho que a gente vai voltar provavelmente a falar sobre isso a partir do momento que tivermos mais informações do desenrolar desse processo de investigação. Fechamos por aqui, em tempo, né, o nosso primeiro bloco do Contraponto. Na sequência, a gente volta já com um outro assunto, uma outra temática. Vamos falar sobre as estruturas temporárias da Copa, que serão bancadas aí pelo governo, pela Prefeitura de Porto Alegre e também, claro, pelo Internacional. Voltamos na sequência. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. De volta para o segundo bloco, né, do nosso Contraponto para falarmos sobre as isenções fiscais garantidas às empresas, não é? Que vão, então, assim, junto com o Estado e também a Prefeitura de Porto Alegre, garantir a realização da Copa. São as estruturas, né, chamadas temporárias que ficarão localizadas ou instaladas ao redor do estádio Beira-Rio. Um projeto do governo foi protocolado e prevê, então, essa isenção fiscal. Quem vai pagar é o professor Pereira, então, uma mistura de investimentos, né? Diretamente da prefeitura, nossa também, porque é o Estado que vai pagar. Então, de alguma maneira, acho que a comunidade ela também é onerada neste pagamento, ou não, quer dizer, aí também tem o professor Ferroni provavelmente vai defender que é um investimento. Então, professor Pereira, este projeto que o governo protocolou aí na última semana... Não, já foi aprovado. Exato, foi aprovado, perdão. Já foi aprovado. Protocolado e aprovado, não é? Já foi aprovado. Foi aprovado por 31 votos a favor e 19 contra. Na Assembleia Legislativa do Estado. Foi um projeto enviado pelo governo Tarso. Tarso, exato. E que, óbvio, que o prefeito... Ele desgostou. E o prefeito Fortunati também tinha todo o interesse, porque afinal... Né?
Olha, a gente viu durante a semana muitas manifestações, né? E o resultado foi esse. Eu vi de vários ângulos, né? A mídia cobriu bastante, até pelo interesse que existia da própria mídia com as tais estruturas temporárias, né? E eu acho que essa questão de investimento é muito relativo se chamar investimento, né? Porque investimento é algo que a gente... uma empresa, quando faz um investimento, né, é um gasto da própria empresa que ela espera ter um retorno lá na frente. E, obviamente, ela está segura ou pretende estar segura. Se ela não tivesse retorno, ela teria prejuízo. No caso do setor público, é subsídio mesmo, né? O que o setor público faz é tirar de alguns e dar para outros. No caso, o setor público, que vai entrar com dinheiro vivo, com 5 milhões, né? Dos 30 vai entrar com 5. Esses 5 seria alguma coisa dessas estruturas temporárias que poderiam ser, meio contradição, né? Que poderiam ficar permanentemente ao redor do estádio. Alguma coisa que a comunidade possa aproveitar, né? Isso aí o Ministério Público concordou. Os outros 25 milhões, isso daí foi as empresas que vão construir essas estruturas temporárias terão isenção de impostos, né? Quer dizer, eu acho que tanto faz. A única vantagem de isenção de impostos ou de não colocar o dinheiro vivo é não mexer no caixa do Tesouro, né? Já que o caixa já estaria comprometido. Mas isso, de certa maneira, compromete o caixa do Tesouro lá na frente, porque, né, esses 25 milhões ou 30 milhões vão ter que ser ressarcidos de alguma maneira. Antes que alguém diga, não, mas isso vai dar um retorno... O senhor falou em 5 milhões que eles vão dispor agora, e 25 em isenções. De ICMS. 25 em isenções. Exato. E 5 milhões o governo põe agora. Então não são 30. Não, são 30. Ao todo são 30 Sim, milhões. mas 25 é da isenção. Mas isenção não é dinheiro do governo? Mas se não houvesse Copa, não teria problema nenhum. Se não houvesse Porque Copa? isenção. Se não houvesse isenção Copa, os 30 de milhões impostos continuariam daqueles que circulando estão na lá. comunidade. Não, Não, um pouquinho. São pessoas que estarão lá no entorno do Beira-Rio, né, instaladas Faturando. e faturando. Algumas. Então, a isenção é relativa àquele espaço ali, que se não houvesse Copa não existia. Então, qual é o prejuízo? Eu não vejo prejuízo nenhum, sinceramente. Não, mas É a isenção daquele momento. Não existindo no momento, não teria problema nenhum. Agora, Não. por que está dizendo que o governo vai investir, vai ser prejudicado por conta dessa isenção? Eu não vejo, Mas é sinceramente. isenção fiscal, é isenção Tá, fiscal. mas daquele momento mas ali... não interessa onde a empresa vai Mas operar. daquele momento. Se uma empresa operar aqui em Santa Maria... Isenção não é prejuízo, professor. Como que isenção não é prejuízo? Mas é claro que não é prejuízo. Não, Isenção não é prejuízo. Eu não estou dizendo que... Pode ser investimento. Quantos municípios fazem isso? Não, né? depende. Mas não tem nada a ver, Ferroni. Às vezes o Ferroni faz uma volta assim irritante. Isso que tu está dizendo... Mas a isso, ideia subsídio é criar esse subsídio. contraponto, Sabe o que é né? subsídio? Senão não Subsídio é tem o seguinte... Todos pagam impostos e alguns não pagam impostos. Nesse caso, essas empresas não vão pagar impostos. Isso é subsídio. Naquele momento, Não naquele interessa espaço. se é naquele momento isso é subsídio, porque o governo poderia subsidiar, por exemplo, qualquer uma outra atividade, mas ele está subsidiando isso. Então ele está transferindo de todos, porque é a comunidade que deixa de arrecadar, entendeu? E as empresas privadas vão ser beneficiadas. Porque se as empresas quisessem se estabelecer lá, elas se estabeleceriam sem subsídio. Então, Mas essa isenção, Porque elas também podem tirar recursos. Essa isenção, ela é prevista por um período, não é aquele momento da Copa e deu. Não. É um período maior, mais amplo. Qual é o período? Porque eu entendi que era no momento da Não, Copa. até cobrir a isenção seria até cobrir os 25 milhões. Dos Até o 25 pagamento. milhões. A isenção, os 25 milhões. Quando elas cobrirem os 25 milhões, pronto, aí não teria mais isenções. Tá? Mas isso aí é subsídio ao setor privado, não tem outra palavra. Deu quase indireto. Não tem outra palavra. É um benefício O para o setor investimento privado. que nós poderíamos dizer, que o Ferroni estava tentando se referir, o investimento seria o seguinte, né, que aí seria uma forma de defesa. Seria se o que as estruturas temporárias renderem ali, quer dizer, nem essas estruturas não vão render nada, porque na verdade é coisa para a imprensa, ali não vai ter muito lucro, né, nesse negócio. Exato. O que as empresas vão ter é visibilidade, elas vão poder botar os seus outdoors, cartazes e tudo mais, isso é publicidade. Não dentro do estádio. Não dentro do estádio, porque a FIFA não permite, Só- mas ali fora permitiria. O que nós poderíamos colocar, que eu acho que o Ferroni estava tentando colocar, é o seguinte, bom, mas o pior seria se não houvesse a Copa em Porto Alegre. Né? Aí tu poderia calcular, bom, se não houvesse a Copa em Porto Alegre, o governo não arrecadaria, né, através dos impostos cobrados dos hotéis, dos restaurantes, enfim, de todas as outras atividades. Aí seria que eu ouvia, inclusive, a defesa do Ministério Público, nesse primeiro momento, dizendo isso. Olha, diante de um mal maior, que é subsídio, mas diante de um mal maior... Ou de um bem maior. Bom, mas não importa, mas... Porque a Copa parece para mim ser um bem. Mas o mal muito maior, grande. mas é o mal maior, Ferroni, é a mesma coisa. O mal maior é não haver a Copa.
em Porto Alegre. Não havendo a Copa em Porto Alegre, era um mal maior. Então, a posição da Justiça seria essa. Mas de qualquer jeito, depois, essas empresas, ou o Internacional, ou quem quer que seja, terá que devolver esse recurso, segundo o Ministério Público. Porque isso, então, inclusive, é temporária essa isenção? Como é que é isso? Não, é pelo valor. Pelo valor. E depois... Tem que devolver? Depois a questão é para a Justiça, tem que devolver. Depois vai ter um quem processo é que vai de devolver, devolução, como é que vai ser essa devolução? Bom, tudo bem. No contrato, o Internacional que então voltamos. Internacional. Assim como o Corinthians em São Paulo. Então e o Corinthians voltamos. É mais do que 25. Voltamos àquele ponto. Há prejuízo? Considerando o bem maior que a Copa, considerando que isso é temporário, considerando que tem que devolver, onde é que está o prejuízo? Considerando o benefício de toda a população, de todos os empresários, enfim, do país inteiro, do Estado inteiro. Quer dizer, há prejuízo. Eu vejo assim, tudo começou da seguinte forma. Primeiro houve uma grenalização para saber onde a Copa seria feita. O Grêmio correu para fazer o estádio lá, vendeu a alma, né, enfim. E o Internacional, né, se colocou como, né, a partir de um acordo com a FIFA, né, como candidato em potencial, porque tinha o estádio pronto, porque o estádio era maior, por uma série de questões, foi o estádio do Internacional. Ponto. Né? Foi feito o contrato, né? O Internacional não iria bancar a reforma do Beira-Rio, né? Aliás, iria bancar a reforma. Houve todo um processo de retorno, tiveram que contratar a empresa acabou fazendo... teve que interferir. Interferiu várias vezes, né? Mas nesse tempo todo, né, quem circulava pelo entorno do Beira-Rio já via o próprio clube fazendo uso dessa imagem que, enfim, ele vai ter. É o estádio da Copa. Né? É o único clube particular do mundo que sediou 2 Copas. Então, o maior beneficiado disso, em se tratando das questões privadas, é o Esporte Clube Internacional. Na verdade, quem rompeu é o clube com o maior número de torcedores no Brasil hoje, inclusive por conta disso. Até onde eu li, quem rompeu o contrato foi o Internacional. E o pessoal do Ministério Público, que foi isso no RBS, outro aspecto eles leram o contrato. Tema. Ele rompeu o contrato, ele descumpre o contrato. É que o Internacional disse o seguinte, eles fizeram algumas coisas dentro do estádio, algumas gabines ou coisa parecida, e o presidente do Internacional disse, bom, vamos trocar uma coisa pela outra. Então, como o Internacional fez um pouco a mais do que era a obrigação dele, nós não vamos fazer essas estruturas temporárias. A FIFA disse que também não ia fazer. E aí, para onde é que cai? Quem vai fazer? Fica a viúva, né? A viúva, digamos, somos todos nós, né? Que vamos pagar os impostos para subsidiar empresas privadas. É por isso que E que, no seu ver, é um prejuízo muito grande. Eu não estou dizendo que é um prejuízo muito grande. Estou dizendo o seguinte, diante de um mal maior, continuo insistindo que não é um bem, é um mal maior, para não perder a Copa, vão fazer isso. Agora, depois que passar a Copa, alguém vai ter que ressarcir os cofres públicos. É assim que funciona. A ideia é que seja um grande bem. É que a estrutura... E isso é realmente um incentivo, um estímulo. Pois é, mas o que as notícias também circularam é que a ideia é que o governo do estado e a prefeitura comprem as estruturas que ficarão ali instaladas pelas empresas privadas. Mas seria só os 5 milhões. Tá bem? Sim, para fechar os 5 milhões. Os 5 milhões. Seria o legado, né? Tem alguns dessas estruturas, que é, por exemplo, né, aquela questão do raio-x, né, que pode ser utilizado depois para um aeroporto, em outra... Não, esse tipo de questão, acho que sim, né, que vai ser utilizado. É interessante. Mas outras questões, né, o próprio lá, o Sambódromo de Porto Alegre lá está até hoje em discussão. O que é aquilo? Qual é o benefício? É uma estrutura temporária aquilo? O governo não pode subsidiar empresas privadas se não houver benefício público. Né? Isso é um pressuposto. Tem mais, né? Eu acho que a quantidade de obras que estão em andamento lá em Porto Alegre, está insustentável aquilo. Agora foi assinado para ser feito a nova ponte do Rio Guaíba, né? Que a presidente Dilma falou que começa em junho, durante a Copa. Durante a Copa. Então, assinado agora? Sim, assinado agora. Vai levar 3 meses para a FEPAM. Tudo bem. Aprovar toda a avaliação ambiental e etc. Ela falou que começa em junho, professor. Ela falou eu nem sei se pode começar em ano eleitoral.
Não sei, Bom, não sei. Deve Bom, eu também- Pode começar em ano a questão é que, eleitoral, na verdade, Mas com certeza, não. Por que o país vai parar? Porque um ano inteiro o país parado. Não posso começar uma obra no ano eleitoral. Não tem sentido. mas eu não sei se um candidato Tem ou algumas partido restrições, político não por pode exemplo, embargar em época de Sei. campanha, em determinado Tem uma determinada momento. faixa de tempo ali agora. Não é Mas assim. não pode nem fazer concurso público quando faltam 3 meses. Exato. Por isso que eu estou Os dizendo. concursos também serão cancelados, ou seja, não vão acontecer naquela época ali. Tá bem, eu acho que dessa maneira a gente... O professor Ferroni tem alguma posição aí? Não, com certeza. Eu continuo dizendo que não vejo prejuízo nenhum. Eu, pelo contrário, penso que a Copa seja um grande benefício para o país. Copa, Olimpíadas, isso tudo. Quantas vezes nós tivemos Desde que não tenha O Tarso, público só envolvido. o senhor ter uma ideia, o Tarso não gostou da eu não ideia. sou Sabe quem contra a é? Copa. Sabe Mas quem que vai ganhar? Quem o que vai meu faturar pensamento mais? é o meu, não é a o Tarso. FIFA que vai faturar muito mais que todo mundo. Só que a FIFA não está botando dinheiro nenhum. Né? Tem inclusive uma cláusula no contrato que a gente leu por aí, que a FIFA diz que não é, que não sei o quê, mas que na verdade teria que ressarcir o Internacional, alguma coisa assim. Mas esse é um acordo entre empresas privadas. privadas. Né? Uma grande multinacional que é a FIFA e o Internacional, que também é um clube empresa. Eu vejo também a Copa como um grande mega evento e é Não há importante para o Brasil. Agora, como as coisas acontecem, Por como elas se décadas desenvolvem, continuará quanto surtindo efeitos, Mas né? quanto tempo nós sabemos que vai ter essa Copa? E agora, faltando 3 meses para o começo do evento, ainda se discute essa questão da Porque mobilidade. alguém lá resolveu discutir e dizer que não vai cumprir o contrato que tinha assinado. Aí improvisa, Tem que resolver. Mas improvisa, o Ferroni me diz uma coisa, se tu não pode, tu alega não ter dinheiro, tu não pode pagar uma conta, aí o setor público vai lá e te socorre, ou tu vai pro SPC, ou no limite pra cadeia, porque tu é uma pessoa comum, entendeu? Mas eu não sou a Copa do Mundo em Mas Porto é a Alegre. mesma coisa. Eu não sou o sonho do brasileiro, que é ver o país ganhar a Copa aqui. Né? Eu não sou esse sonho do futebol brasileiro que está no sangue de todo mundo, que vibra quando o Brasil sai, joga e ganha. Não, fala por ti Enfim. mesmo, só Ferroni. Não, por favor, acho que... Não fala em nome dos brasileiros, porque não é um bloco monolítico. Nem todo mundo pensa desse jeito. Se tu pensa assim, ótimo, maravilhoso. Não, é um sujeito otimista por natureza. eu penso que a Copa é um mega Mas não é- evento é um e mega que evento, e daí? beneficia o país inteiro. daí? Né? E daí? Por que não se investir? Ô, Ferroni, pra mim- a gente não pode mensurar, professor. O que tu prefere? Quais um jogo são os de futebol benefícios ou- por anos ou- dessa ou Copa? um centro de saúde? Não eu pode prefiro ser. um centro de saúde. Por que não fizeram todos os centros de saúde quando tiveram tempo antes da Copa? Agora na Eu Copa, todo mundo eu prefiro os culpa a dois. Copa. Sim, claro. Né? Desde que os dois estejam bem organizados. Não tivemos um governo, dizendo, se tu não- governo da esquerda, senão o primeiro que foi o Lula. Não tivemos governo da esquerda. Durante todos esses anos nunca fizeram exposta. Agora botam a culpa na Copa. discurso, Quer dizer, Ferroni, esse é o é discurso aquele da direita, mesmo. professor. É o discurso da direita. Nunca antes nesse país, entendeu? É sempre assim. Nunca antes Mas, nesse país. mas me diga quando é que foi feito isso. O que, em 50 houve uma Copa do Mundo no Brasil, e daí Mas mudou de muito o Brasil, 50, não de mudou. 50 para cá, né? Que tu acha? Nunca O mais pessoal acha investiu que em a Copa nada. do Mundo vai transformar o E país. hoje não toda é a isso. culpa é porque a Copa está aí, porque nós estamos gastando em Copa. Mas e quanto já foi investido? Não, é desconhecimento dos investimentos que se fazem em saúde e educação. Né? Não dá para desconsiderar o quanto aumentou a educação, o quanto aumentou a saúde no país, por favor. Não, mas isso não Esse tô discurso dizendo. derrotista Não, de isso dizer não- que o país está um caos, isso é Ferroni. coisa de Quem esquerda. falou Ferroni. isso? Não. Sabe o que oposição. Ferroni parece? Ferroni, Ferroni não, parece não. que ele está num Eu- púlpito fazendo um discurso de candidato. Eu acho que é muito chato isso no programa, Ferroni. Mas- Tu tem que te policiar, tchê. Mas, Porque tu professor... está fazendo um discurso Ferroni. partidário num programa de Não, debate. veja bem, eu não estou aqui defendendo nenhum Tu está defendendo partido. a todo Eu só tempo. estou dizendo que Tu nós tá defendendo tivemos... o governo desde que nasceu, Mas, tchê. professor, eu estou dizendo que nós estamos vivendo um país inteiro de só governos de direita. O primeiro governo de esquerda foi esse. O senhor Mas quem conhece disse que muito é de bem. esquerda? Nem Bom, acho que é mas de pelo esquerda. menos O fato do pessoal se ter um currículo de preocupa esquerda com não o quer social. dizer, tchê. Mas é o primeiro que se preocupa. Ah, não, nunca antes ninguém se preocupou com a o pobreza no social. país, é só agora. Bom, é só mas agora. de qualquer Eu acho que maneira agora parece que todo mundo está são dizendo que anjos esse é o que pior desceram do céu governo. para administrar o país, mas então tá uma maravilha. Vai no centro de saúde aí para te ver como é que é, Ferroni. Vai Vamos aí, entra voltar na no fila, tempo. tenta fazer um exame no INSS para te ver quanto Vamos tempo demora. voltar no E tempo tu vai e pedir vamos Copa ver. do Mundo, aí tu vai ver se Copa do Mundo é mais importante. Isso Só não é para mais destacar que importante. há vários partidos de esquerda e há várias esquerdas. Se a gente comparar a nossa esquerda com a esquerda do Uruguai, que também está no poder, Nós vamos perder longe. pô, lá sim é o partido de existe uma esquerda. esquerda. Que Lá, esquerda? O Ferroni falando de esquerda. Parece que tem um esquerdômetro, que o cara senta ali, ele é de esquerda. Quer dizer, o Ferroni sentou ali, ele é de esquerda. Não. Nós subimos ali, somos de direita. Ele acha isso. Provavelmente Professor, a posição da mesa não. está O influenciando. Professor, fato das pessoas por favor, falarem não por quer favor. dizer que seja de esquerda De ou de Fernando direita. Henrique para trás,
dá para dizer que são partidos da esquerda? Por favor, professor, que isso? Né? Eu não, sinceramente, não vejo nenhum partido que esteja afinado com a esquerda. Para mim, partido no Brasil não existe. Existe não oportunismo no Brasil. Existem pessoas dentro do partido que são de esquerda, eventualmente de direita, de centro, que têm um pensamento honesto. Agora, o partido em si, não dá, tia. Não dá para... Infelizmente, não dá. Tudo bem, mas comparemos então as ações. Algumas mais voltadas para o social e outras nem tanto. Isso sim. Então, que seja assim. Agora, mas nunca tivemos antes desses dois últimos, seja do governo que for, não quero nem dizer, não importa, nunca tivemos uma história de tanto investimento no social. Sem dúvida, eu concordo contigo. Então, agora, não podemos fechar os olhos porque está acontecendo nesse processo da Copa do Mundo. Mas é que estão botando culpa na Copa de uma coisa que todos sonham com a Copa e que traz benefícios imensos para o país durante vários anos. Bota a culpa na... Sabe por que eu acho que o Ferroni é um sujeito de direita travestido de esquerda? Porque é o seguinte, um sujeito de esquerda, ele jamais seria conformista. Ele jamais acharia que as coisas estão certas. Ele sempre pediria mais. Essa é a posição do cara de esquerda. E ele se acha de esquerda, achando que está tudo ótimo, maravilhoso. Eu nunca vi um cara de esquerda achar que está ótimo, maravilhoso. É a primeira vez que eu vejo na vida. A sua opinião pessoal é a sua. O senhor pode falar de mim o que o senhor quiser. Agora, não pode negar os fatos. Nunca. Um cara de esquerda tem que sempre reivindicar coisas melhores. O senhor quer que eu negue os fatos? Olha, eu conheço esse país desde que nasci e tive consciência. Mas e daí que fizeram, tem que fazer mais. Mas quando que eu vi, eu me pergunto, quando que eu vi nesse país tanto incentivo ao aspecto social? Nenhuma vez eu vi nos outros governos. E eu não estou aqui para apoiar esse ou aquele governo. Quem está julgando o governo? Mas é ele que está me dizendo que eu estou aqui apoiando um governo. Não é isso. Não, você está se defendendo dele agora. Não está argumentando a favor do tema. Vou deixar para o próximo bloco, a gente continua conversando sobre isso. Aqui é questão pessoal, porque na verdade o argumento dele é contra o senhor e não a favor do tema. Não, mas eu continuo dizendo... Você perdeu na história aqui. Na verdade, o tema interessa por conta de todo esse movimento em prol da Copa. Claro. E um movimento contrário, que diz que a Copa é um absurdo. Mas é preciso a gente pensar que a Copa evidencia as lógicas de investimentos do Estado. Ele evidencia e apresenta para a população como e onde está sendo investido. Ou pelo menos parte de como e onde. Talvez não tudo, porque o próximo tema nós vamos ver que a questão da Petrobras não foi bem assim. Só para dizer mais uma coisa. Não foi bem assim. Mas e é por isso que nós temos condições de debater isso e fazer uma avaliação. Sim, mas isso não encontra limite tão somente nessa isenção. Mensurar os benefícios que todas as empresas vão oferir e que o Estado ofere com todo esse movimento em prol da Copa, isso não há como quantificar aqui, mas parece que está tudo resumido nessa isenção. Só permite uma questão. Não é que está resumido. Parece. Vê como é perigoso essa questão do futebol e de Copa. Na década de 70, no regime militar, a parte mais dura do regime militar, e nós discutimos isso na semana passada, foi essa euforia em relação à Copa. Então isso é muito perigoso, entendeu? Tu desvia as questões principais, as questões sociais, bota em segundo plano, numa questão que pode até ser, eu acho que é importante, eu não estou dizendo que eu adoro futebol e também é social, mas não pode ser colocada nesse patamar acima de todas as coisas, porque se não houver a Copa, o resto está tudo perdido, não é assim. Só que o governo da ditadura manipulava a opinião pública com a Copa. E hoje não está sendo manipulado? Mas o governo não manipula. Com certeza não. Está sendo manipulado. Onde que eles estão usando a Copa para fazer propaganda política? Por enquanto não. Pelo contrário. Por enquanto Pelo não. contrário. Eu acho que a oposição é que diz que a Copa é um mau negócio. Porque ainda não pode fazer propaganda. Mas a oposição está fazendo. Já tá fazendo a oposição está dizendo que a Copa é um mau negócio. Ela está fazendo. Que tudo vai ser horrível, que os black blocs vão para a rua acabar com a Copa, que vão matar policiais, vão matar jornalistas. É isso que eles estão pregando. Bom, tá bem. Bom, nós encerramos o segundo bloco, já passando do nosso limite de tempo aqui, para voltarmos depois e continuarmos o debate, tão acalorado quanto talvez, não é? Talvez, porque continuamos a falar de governo Dilma. Afinal de contas, executivos da Petrobras rebatem a versão, o discurso dela sobre a aquisição de uma refinaria no estado do Texas, em Pasadena, é isso? Nos Estados Unidos. Nós voltamos para falar sobre isso, fique com a gente. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar.
Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. E no fim de tudo, Pipa e Vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! De volta, terceiro bloco do nosso Contraponto, agora para falarmos sobre investimentos do governo federal brasileiro no exterior, ou pelo menos é o que o governo Dilma defende, não é? Mas executivos da Petrobras estão rebatendo a versão da Dilma sobre um caso polêmico aí, com relação à aquisição de uma refinaria no estado do Texas, na cidade de Pasadena, ou se escreve Pasadena, não é? Lá nos Estados Unidos. E a questão, a grande polêmica que circulou ao longo da mídia, durante essa semana, ao longo desta e da semana passada também, vale se reforçar, a informação continua, até porque a Petrobras demitiu o diretor em meio à polêmica sobre a aquisição da refinaria, demitiu o diretor José Orlando Azevedo da diretoria comercial da transportadora associada de gás subsidiária da estatal. Né? Quer dizer, isso é reflexo, efeito desta polêmica. E eu vou abrir com o professor Ferroni esse assunto, porque eu não sei, parece que o governo federal está perdendo força ou está pensando em quebrar a Petrobras, professor Ferroni? Com certeza não, né, Michael? Por quê? Olha, por exemplo, no governo anterior, e aqui é uma constatação, não é opinião minha, é uma constatação que se vê por todos os dados que estão aí disponíveis, mas é uma comparação necessária. No governo anterior... Lula? No governo anterior ao governo do PT, o lucro da Petrobras era de 4,2 bilhões ao ano. Nos governos do PT, passa para 25,6 bilhões ao ano. A Petrobras valia 30 bilhões no governo FHC e outros, e vale hoje 260 bilhões. A aquisição da refinaria de Pasadena foi num contexto histórico que envolvia a necessidade de investimentos em refino do petróleo, porque havia abundância de petróleo, chamadas commodities, que estava com muita oferta no mercado, e a necessidade de se investir em refino era muito interessante. E foi uma decisão baseada em pesquisas, baseada em decisões de diretoria, avaliações de instituições bancárias como o Citibank opinando favorável àquele negócio. E o negócio foi feito em 2006 buscando investir em refino do petróleo, que era muito interessante. Depois disso veio a descoberta do pré-sal e ainda veio a crise de 2008, que quebrou praticamente os Estados Unidos, e aquilo com certeza influenciou. Mas, de qualquer maneira, hoje a refinaria de Pasadena é superavitária, ela dá lucro. Então, eu não vejo da onde tiram a informação de que essa empresa ela é deficitária e que vai quebrar a Petrobras. E outra, na época ela foi comprada por 190 milhões, pagando 50% da empresa. Depois a Petrobras teve que repagar, comprar a outra metade, pagou mais 296 milhões e ainda comprou os estoques
na primeira metade, 170 milhões, bilhões, na verdade, Não precisa, são milhões. Escrever tudo que saiu na internet sobre a Petrobras ou... Professor, professor, são informações que a gente tem e que não vem na imprensa. Professor Ferroni, está na internet, não desse jeito, não esses números que tu passou aí, não estão na imprensa. Professor, não, porque eu busquei... Esses aí são deturpados. As suas fontes são as suas e as minhas são as minhas, por isso que a gente tem... A sua fonte é da RBS, Globo e o Estadão e a Folha. Olha a minha não. Representante, deixa eu só dizer o seguinte, até para o telespectador de casa, o debate está meio quente hoje e tal, né? Tipo, até razoável, professor, é razoável o debate. Deixa eu terminar, por favor. Dois porcos espinhos aqui, né? Jogando espinhos um no outro. Aqui, eu quero deixar bem claro minha posição aqui. Eu não estou aqui para criticar o PT, ou ser contra o PT, tenho amigos no PT, acho que o governo tem acertos, tem erros e tal, mas a minha posição é sempre de cobrar mais. Eu acho que como cidadão, é meu dever, inclusive, cobrar mais do governo. Eu não vou ficar nessa posição assim como se eu, né, o Ferroni, defendesse o PT e eu defendesse outro partido, como se fosse já um pré-debate eleitoral, como a gente vê, inclusive, em outros programas, já que ele falou, linhas cruzadas, que a gente fica aquele negócio, um atacando e outro defendendo. Eu, na verdade, o que eu digo aqui é para contrapor o que o Ferroni fala. Só que, obviamente, que ele fala algumas coisas que eu não tenho amparo nos números, ou que eu não concordo com a análise dele, eu manifesto a minha opinião. Se isso eventualmente é contra o PT, ou se o PT se sentir magoado, não é essa a minha intenção, né? Não quero atingir instituições, como no caso. Especificamente no caso da Petrobras. O caso da Petrobras, ela vem sofrendo, e a gente já discutiu aqui, um processo que já se observava na época da ditadura militar. Na época da ditadura militar, inclusive, se culpa muito o governo Fernando Henrique e outros pelas privatizações, mas acontece que as empresas públicas estavam sucateadas e não tinham investimento, porque era um processo que foi levado, não só do governo militar, mas logo depois, para tentar controlar a inflação. Então, o que se faz? Isso aqui a gente sabe o que aconteceu, a própria CRT aqui no Rio Grande do Sul. O telefone não subia, porque o governo segurava, porque se aumentava a tarifa telefônica, aumentava a inflação. Isso aconteceu com a Eletrobras, aconteceu com várias empresas que depois foram privatizadas porque não tinham como investir mais. O caso da Petrobras é a mesma coisa. A Petrobras hoje segura o preço da gasolina para não aumentar a inflação. Só que o preço da gasolina, que já discutimos isso aqui, que a Petrobras importa, é muito mais caro. E como ela paga em dólar, ela tem uma diferença de câmbio que acaba repercutindo no seu balanço. Primeiro. Segundo, a Petrobras está fazendo investimentos altíssimos que ela não tem condições de fazer por causa da descoberta do pré-sal. Porque é petróleo em águas profundas que exige plataformas, etc. e tal. E a Petrobras hoje está com um grau de exposição no seu balanço de 50%. O endividamento subiu 50% no governo do PT. Isso o Ferroni não falou. O valor de mercado da Petrobras caiu em mais de 50%. As ações da Petrobras há 2 ou 3 anos atrás valiam R$30. Eu estou falando as mais negociadas, que são as preferenciais, valiam em torno de R$30. Sabe quanto que elas estavam valendo a coisa de 15 dias, uma semana atrás? Se recuperaram agora, um pouquinho. Estavam valendo R$12 e uns quebrados. Quer dizer, a Petrobras, o Ferroni disse que vale 200 milhões hoje. Vale 200 milhões, mas valia 600 milhões há pouco, há 2 anos atrás. Então, esse é um processo, né, que a gente estão se falando, inclusive, que vai aumentar o preço da gasolina antes da eleição. Por causa dessa polêmica da Petrobras, que agora vai ter visibilidade. Para concluir a questão dessa compra de Pasadena, é uma coisa absurda o que foi feito, né? E que a presidente Dilma aprovou, eu nem estou crucificando a presidente Dilma, porque a gente sabe como é que funciona esses conselhos, como é que chama isso? Conselhos das estatais. No caso administrativo. Administrativo. Conselho diretivo. Esse conselho administrativo funciona assim, quer dizer, tu tem Furnas, tu tem Itaipu, tu tem Petrobras, tu tem essas grandes empresas, inclusive a Vale, né, que tem representantes do governo que participam. A Dilma participava como ministro. Então, como ministro, por exemplo, a ministra ela não ganhava muito. Mas esses conselhos que se reúnem uma vez por mês pagam um absurdo para cada reunião dessa. E aí o sujeito vai lá e apresentam lá, digamos assim, um projeto e todo mundo vota a favor. É uma denúncia de propina aí no negócio. Mas agora que o grande problema Não, a Dilma tinha... o professor monopolizou. Eu não consigo nem pensar, porque eu não consegui
sequer terminar meu raciocínio, o senhor me interrompeu. Mas o senhor teve um grande espaço inicial para... Não foram 30 segundos. Eu acho que a valorização da Petrobras é uma coisa natural. Foi natural a valorização da Petrobras de lá para cá, no governo do PT. Sim, mas agora, esse negócio foi feito em 2006. Pois é, um negócio... E aí o governo não aproveitou também para falar sobre isso, porque de lá para cá ninguém estava sabendo desse negócio. Esse negócio que foi feito é assim, tudo bem, que nem o Ferroni falou, já falou da compra da refinaria. Agora vem a segunda etapa. A segunda etapa é que tem uma cláusula no contrato que obriga a Petrobras, se não houver um acordo administrativo, obriga a Petrobras a comprar a refinaria dos belgas, que aliás era dos belgas. Aí a Petrobras é obrigada a comprar. Mas isso é um benefício, professor. Mas isso é um benefício. Vai o diretor lá da Petrobras, e oferece 800 milhões. Oferece 800 milhões. Para compra. Aí a Dilma vê aquele negócio e viu que já tinha entrado numa fria e desautoriza o sujeito. Aí o que acontece? A refinaria belga vai para a justiça. E como tem essa cláusula, ela exige o cumprimento da cláusula. Certo? Que, na verdade, acabaram pagando 800 milhões por uma coisa que não valia, segundo está na imprensa hoje, valia metade. Menos de 400. O professor falou e disse tudo o que queria dizer, só que não há nenhuma intenção aqui de ser porco-espinho. Eu não ataco o professor pessoalmente. Ele tem as suas opiniões, eu tenho as minhas e com certeza bem diferente das deles. Não é por nada, resumindo, porque nós não temos mais tempo, que a Petrobras hoje é uma das 5 maiores petroleiras do mundo, quando que não era no governo passado. E a história dos 800 milhões não é assim. A recompra é uma instituição que está no contrato como uma opção das melhores, porque ela permite que quando os sócios em desacerto, um exerça a possibilidade de romper o contrato e ficar totalmente, de ficar com 100% do capital. Então, essa cláusula não é uma sanção, é uma opção e é muito comum em todos esses contratos. E continuo dizendo que os cálculos do professor não estão corretos e que o país investiu na compra dos 50%, mais compra dos outros 50% e sem contar que ele comprou as reservas, que são muitas, e que vendeu porque era hora, refinou e vendeu. E os 50% das reservas daquela época e agora os 50% que também foi comprado em 2008. Quer dizer, são momentos distintos, mas nós não botamos dinheiro fora. E no todo, ela comprou ainda assim a menos do que o valor do mercado para as refinarias. Então, a opinião do professor, com certeza, não informa a realidade. A questão assim que eu vejo problemática, né? Tudo bem. E eu penso assim, nos inúmeros levantamentos e notícias que a gente acompanha, a gente vê que a presidente Dilma está bem desconfortável frente a essa problemática por causa da CPI, né? CPI nunca se sabe onde vai terminar. E ela coloca... A melhor coisa seria a CPI. Só para colocar, mas também para investigar do tempo do Fernando Henrique. Tudo bem, eu acho que todas as CPIs são bem-vindas. Agora, assim, eu creio que o discurso dela contradiz com o teu ponto de vista em relação a esse negócio. O que o Ferroni diz é totalmente o oposto. A minha opinião não é a opinião da Dilma, nem a opinião do Tarso. A minha opinião é a minha opinião. É por isso que eu vejo... Eu acho que ela está fazendo um mau discurso, porque ela não está se dando conta do benefício que é Passadina. É isso que está acontecendo. Eu acho que o Ferroni pode ter a opinião dele, mas não dá dados errados e desorientar o senhor deu dados errados. Eu não dei esses dados. Com certeza deu. Mas o senhor olhou da RBS, da Globo, do Estadão, da Folha. E onde eu achar que toda a imprensa é falsa, então nós não vamos fazer esse programa que está... O senhor sequer cogitou em outras fontes, professor. Mas não existe outra... Claro que não tem. Vou dar outra fonte, se o senhor quiser. O grau de... Eu acho que terminou nosso avaliação, tempo, né? Avaliação, não, o senhor usou quase todo o tempo, mas não tem problema. Não. A avaliação da agência de rating, a Standard & Poor's, por exemplo, rebaixou, aliás, não só a nota do Brasil, rebaixou a nota das principais empresas brasileiras, inclusive a Petrobras. Foi rebaixada. Quer dizer, se a Petrobras está tão boa quanto o professor diz, como é que ela foi rebaixada por ter maior risco agora? Mas por que continua nas 5 maiores empresas petrolíferas? Porque era enorme a Petrobras, mas só que o valor de mercado veio pela metade. Antes ela não era. Compre ações da Petrobras agora, que é um bom momento. Mas está muito baixo. Tenha certeza. Tá bem. Encerramos assim, mas esse contraponto, esse debate, né? Teríamos aí mais questões a serem levantadas, mas nosso tempo é este. Desde já agradecendo os professores que cada um
traz a sua opinião, seu ponto de vista, e nós estamos aqui para respeitar essas opiniões e levar essa informação, não é? Bem justificada, bem argumentada para você que está conosco acompanhando esse programa, que vai ao ar, eu não canso de lembrar, sempre às quintas-feiras, às 13 horas, na sexta-feira à noite, às 23 horas, e a reprise no domingo, às 19 horas. Às 7 horas da noite você pode assistir esse programa, o Contraponto. E, claro, acompanhar lá na rede social, no YouTube, onde você pode comentar, onde você pode opinar a respeito do que é dito aqui. Aí está o endereço de acesso, onde você pode deixar sua sugestão de um assunto para que nós possamos aqui debater. Agradeço, obrigado mais uma vez pela audiência e até o próximo programa.